Fala aí, meu pessoal animado, pessoal querido do sexto ano, estamos juntos mais uma vez. Esse sistema de aula online está acabando, né? Estamos já finalizando esse projeto de home office, porque daqui a pouco estaremos retornando nossas atividades comuns. Ah, professor, mas minha mãe não vai deixar eu ir para a escola. Fica tranquilo que a escola está trabalhando métodos de incluir todo mundo, aqueles que podem, aqueles que não podem, aqueles que os pais deixam, aqueles que os pais não deixam. A escola está com um trabalho bem bacana e vai incluir todo mundo, tá? Então fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente quer sempre que vocês desenvolvam. E por falar em desenvolvimento, falar sobre a questão mental de todos vocês, né? Estamos vivendo num mundo cada vez mais evidenciado pelas práticas raciais. Você acredita que ainda existe preconceito no nosso mundo? Eu não me refiro somente ao Brasil, que é um país racista em muitas práticas e muitas tendências, só que também eu falo do mundo. A questão da atualidade agora, recentemente, mais um negro foi brutalmente abordado por policiais que na frente dos filhos atiraram nele. É uma coisa que inclusive afetou o esporte, porque a NBA, que é a maior e mais importante liga de basquete norte-americana, simplesmente se negou a jogar, dado a essa terrível demonstração de falta de humanidade, né? Ainda tem pessoas que classificam o outro pela cor que tem, não pelo caráter, né? A fulana tem um bom caráter, independente da cor que ela esteja travestindo a sua pele. A questão do caráter que é mais importante. Então, por conta disso, nós temos que entender, existe uma dinâmica que, socialmente falando, foi marginalizada, foi brutalmente questionada a questão da integridade, da inclusão desse negro na sociedade. Por conta disso, várias políticas educacionais estão sendo criadas para que as pessoas reconheçam a legitimidade cultural, a importância que tem o legado das sociedades africanas, dos reinos africanos. Então vamos falar sobre eles agora, tá? Nossa fonte de estudo hoje está no livro do... vamos lá. Capítulo 10, África Antiga. Quando eu falo de África, eu não falo de um país, eu falo de um continente. Porque um continente é um conglomerado, é um ajuntamento de vários países. Por exemplo, América. A América tem vários países, é tão grande o continente americano que é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está na América do Sul. A África também ela tem suas particularidades. Não é porque as pessoas têm a mesma cor e moram no mesmo continente que são todos iguais. São bem diferentes. E a questão é essa que vamos trabalhar. A cultura africana, vamos falar sobre a África Antiga. O continente africano era habitado na antiguidade por diferentes povos. Página 312. Marca parte de diferentes povos. Existe um preconceito de quem olha de fora e acha que tudo é igual. É como se você chegasse no Brasil e acreditasse que todos os nativos eram iguais, quando na verdade eram bem diferentes, a cultura era diferente, o jeito de guerrear era diferente, a forma de se portar era diferente. Não é porque eram nativos da terra do Brasil que eles eram todos indígenas iguais, não eram. Então é importante marcar, olha, antiguidade por diferentes povos, com modos de organização política e social diversos. Nesse capítulo vamos estudar sobre alguns desses povos, entre eles os que formaram os reinos de Cuxi, Garamantes e Axum. Vamos lá então. Tá curioso? Eu também. É muito legal falar sobre esses estudos sobre os africanos e desmistificar um pouco a questão do preconceito, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, essa gravura bonita, né? Tá vendo? Aí você tem a imagem da África, uma imagem de uma África pobre, de pessoas que não têm o que comer. Na verdade, não era bem assim. A África sempre foi um continente muito rico. O problema da África é que ela foi explorada.
Vamos falar sobre isso mais à frente. A África, ela sofreu com invasões, ela sofreu com colonialismos, com dominações europeias. Então não é porque a África foi amaldiçoada. Na verdade, o que tem é uma exploração humana, bem humana. O reino de Kush. As populações que formaram o reino de Kush viviam na região da Núbia, que é o atual Sudão, desde cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Você sabia disso? Não, professor, não sabia. Mas sabia que os gregos, há 2.500 anos antes de Cristo, já estavam lá. Você sabe sobre o Alexandre o Grande, sabe sobre a história de Nero, sobre a história do Júlio César. E por que não estudar a história do reino de Kush? Porque existe um preconceito a respeito de tudo isso. Legal, né? Olha como é interessante estudar sobre essas coisas e você nem sabia disso. Porque existe um preconceito que a escola está quebrando através dos estudos. Vizinhos dos egípcios, os cuxitas, foram dominados por eles durante séculos. Ah, tá. Então os africanos também tinham práticas de dominação. Existiam povos africanos que dominavam outros. É verdade, é verdade. Isso é muito verdade. Então, quem é que dominava os povos cuxitas? Os povos egípcios. Deu para entender? Continua. Os povos cuxitas eram dominados pelos egípcios. Faraós e Candaces. No reino de Cuxo, o poder político era compartilhado entre homens e mulheres. Olha que importante. No Império Egípcio não existia essa classificação de poder feminino. A mulher tinha sua importância social, mas ela não administrava a política egípcia. Com os cuxitas é diferente. Olha que interessante. Marca essa parte aqui, ó. O poder político era compartilhado entre homens e mulheres. Havia o faraó e a Candace, que era geralmente uma matriarca. Defina o conceito matriarca. Está aqui nesse espaço amarelo. Vamos ler. Modo de organização social e política com base na liderança de mulheres nas famílias, nas aldeias, nos reinos e etc. E as mulheres estão dominando o mundo, né? A gente sabe muito bem disso. Continuando, segundo parágrafo. O intenso contato entre cuxitas e egípcios influenciou trocas culturais entre esses povos. Um dos exemplos da influência do reino cuxita foi a construção de pirâmides para servirem de túmulos aos faraós e suas famílias. Então, a influência cultural dos egípcios em Cuxi foi tão predominante, foi tão importante, que até em Cuxi se fazia rituais, olha, com pirâmides para sepultar os seus líderes faraós. Caramba, professor, que bacana. Fala aí, como é que você ia gostar de ser enterrado? Cremado? Qualquer lugar? Bom. Depois de morto, né? Por isso que eu falo, se for para elogiar, elogie agora, tá? Ah, o professor morreu, era um bom professor. Não. Elogie enquanto estou vivo. E um dia, se morrer, não vou mais saber de homenagem nenhuma. Então, quer elogiar alguém? Elogie enquanto existe vida. E aqui os cuxitas eram enterrados. Olha que bonito. Pirâmides bem menores, né? Porque os egípcios eram muito mais importantes porque eles tinham mais escravos. Isso é interessante falar. Existe um poder compartilhado em Cush. Os cuxitas, eles eram tanto liderados por homens quanto por mulheres. Existia também em Cush o patriarcado. O que significa os patriarcados? Página 317. Vai estar na atividade de vocês. Modo de organização social e política com base na liderança de homens nas famílias, nas aldeias, nos reinos. Patriarcado. Vem de patriarca, vem de pai. Deu para entender? Muito bom. Vamos fazer a atividade do livro? Vamos fazer juntos? Isso aqui é muito importante. Página 318. Quem está sem o livro aí?
Eu estou sem o livro, professor. Uma grande vergonha. Mas eu vou compartilhar com vocês essa foto aqui, eu vou botar no grupo da turma, tá? De acordo com o texto citado nas páginas 314 e 315, quais tipos de organização política e sociais existiam na África? Ah, essa é fácil. Essa é fácil. Na verdade, eu vou fazer com vocês não. Vocês vão fazer sozinho isso. Não é difícil não. Tudo que tinha para falar eu já falei. Vamos fazer as 5 juntos. Pronto, assim número 5. Escreva um texto que contém as expressões a seguir: Egito, Reino de Kush, pirâmides, trocas culturais e contato. Ah, se fosse eu. Olha, no Reino de Kush existiram influências culturais dos povos do Egito. Ó, já falei Reino de Kush, já falei Egito. Pirâmides eram feitas por conta das trocas culturais e dos contatos que haviam entre essas duas diferentes civilizações. Olha, pronto, já respondi minha pergunta pessoal. Dá tempo de falarmos sobre o reino Garamantes. Professor, que reino doido é esse, professor? Tá vendo o preconceito? Você não tinha conhecimento, mas agora vai ter e vai ser uma pessoa diferenciada. Vai conhecer bem a respeito disso. Egito já falamos, reino de Kush e agora o reino de Garamantes. O reino de Garamantes foi formado no século V a.C. por povos que viviam no deserto do Saara. Vou perguntar, o reino de Garamantes era formado por quem? Por povos que viviam no deserto do Saara, na região da atual Líbia. Inclusive na Líbia aconteceu um fato terrível, a morte de um homem muito cruel. O homem foi linchado. Cara, o cara foi terrível, mas aí fica outra história. Fala sobre a atualidade, depois a gente fala sobre isso. Assim como a maioria dos povos do deserto, os Garamantes eram nômades e seminômades. Voltando às nossas aulas do início do ano, quem eram os nômades? Pessoas sem residência fixa. Anota isso que eu vou cobrar. O que significam os nômades? Quem eram os nômades? Pessoas sem residência fixa. E seminômades ficavam em um lugar, aproveitavam daquela forma de vivência, tirando o que a natureza propiciava e depois ia embora. Nômades e seminômades. Pessoas sem residência fixa. Eu vou cobrar isso. Na época em que construíram o reino de Kush, o reino de Garamantes, eles habitavam em região próximo a alguns oásis, o que possibilitou o cultivo de alimentos na criação de animais. Algum aluno muito inteligente com certeza estaria perguntando: professor, o senhor me disse que ao longo de todo os reinos que se formaram, todos foram criados e formados próximo aos rios, porque sem água não tem vida. Ah, e no mar? No mar não dá para você fazer nada, porque a água é salgada. Dá para você tirar algum alimento, claro, muito importante, mas nada além disso. Você não pode molhar uma plantação com água salgada do mar, vai matar a plantinha. Como é que os Garamantes conseguiam sobreviver? Se no deserto do Saara que eles habitavam, aí você vai encontrar a palavra oásis. Oásis é um local onde no meio do deserto encontra-se ali água e uma forma de vida. Então é interessante a gente associar isso. A forma de vida dos Garamantes, elas eram aliadas às práticas de uso dos oásis. Gostou disso? Aprendeu bastante sobre os Garamantes, povos importantes que habitavam a região que hoje é a Líbia. Uma região muito, muito, muito rica, só que muito desigual. Muito rica, inclusive, por conta do petróleo que existe ali. Vamos falar sobre o reino do Axum. Professor, eu não conheço. Tá vendo? O que fizeram com a gente? Nos furtaram o direito de aprender sobre os reinos dos povos africanos. Estou falando aqui de 3, mas tem muitos mais. Vamos lá. Os Axumitas. Olha que interessante.
Quem é de Axum? Os Axumitas. Criaram o reino do leste da África por volta do ano 50. Formados por vários povos, o reino do Axum promoveu um intenso intercâmbio cultural que se refletiu em várias áreas como língua e na arquitetura. A localização do seu território era um ponto estratégico no comércio da África, Ásia e Europa. Então, qual era a principal prática da atividade econômica dos Axumitas? A prática comercial, porque eles ficavam no entroncamento ali próximo à África, à Ásia e à Europa. Então, todos os comerciantes passavam por ali, o que deixava a região ser muito mais próspera, rica e com variadas trocas culturais. Os Axumitas tinham moedas de ouro. É claro, o comércio sempre dá dinheiro. Ouro, prata e bronze, usado nas trocas comerciais com mercadores do Egito, do Sudão e dos países da Península Arábica, da Europa e da Ásia. Olha que povo rico, próspero, extremamente habilidoso com o comércio, eram os povos dos Axumitas. E você não sabia disso? Mas eles eram estrategicamente localizados para fins comerciais. Com quem? Com a África, com a Ásia e com a Europa. Dá uma olhadinha aqui nesse obelisco de 20 metros de altura para falar um pouco sobre os Axumitas. Isso aqui é uma forma cultural identitária para mostrar sua identidade como povo. Qual é a sua identidade como brasileiro? Fala do Brasil, se lembra de quê? Um país que gosta de futebol, do samba, gosta do carnaval. Deu para entender? Interessante? Gostou? Professor, quero saber mais. Então, meu filho, você me encontra semana que vem para a próxima aula que nós teremos ainda assim online. As próximas mais para frente, depende muito do estado do Rio de Janeiro, mas acredito que estaremos presencialmente. Beijo no coração de vocês, fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.